E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar para vocês dívida ativa. Já tinha comentado no vídeo anterior que o foco hoje seria esse. Então, nós vamos abordar aqui pontos importantes, pontos específicos, entender a lógica de algumas coisas para na hora da prova não perder a questão, tá? Gente, para começo de conversa, né, para dar o start aqui, não podemos confundir dívida ativa com dívida passiva. Tem questão trazendo essa ideia, trazendo essa lógica de que você teria uma interferência ali de uma na outra, tá? Isso não existe, né, gente? A gente tem a dívida ativa, que é uma coisa, e a dívida passiva, que é outra coisa. Ainda que o nome seja dívida, não podemos confundir uma e outra. Dívida ativa é receita, é algo a receber. É uma dívida que alguém tem com o poder público. Alguém está devendo para o poder público. Por sua vez, a dívida passiva é o poder público devendo para alguém, tá? Ou para um ente federativo, devendo para uma pessoa que prestou um serviço, tá? Então, veja que são movimentos contrários, tá? A dívida passiva, eu, poder público, estou devendo. Dívida ativa, eu, poder público, sou credor. Estão devendo para mim. Então, estou com créditos a receber. Nosso foco hoje, então, é dívida ativa. Dívida ativa. Dívida passiva aqui, nós temos toda aquela lógica do endividamento, operações de crédito, títulos emitidos, né? Mobiliários, temos restos a pagar, temos despesas de exercícios anteriores, temos toda essa lógica do ter que pagar, tá? A diferença aqui hoje, então, é essa. Nós vamos estudar o a receber, os créditos a receber, que é a minha dívida ativa. Existe uma dívida, mas eu, Fazenda Pública, eu, Estado, Município, DF, União, estou na figura do credor e não do devedor, ok? Lindo. Então, vamos lá. Gente, eu fiz esse esquema todo aqui, não fiquei colocando artigo e tal, até porque quando eu achar importante eu vou ler na lei direto, tá? Porque eu não tenho tudo decorado na minha cabeça, então volta e meia eu vou precisar recorrer ali à lei. Mas basicamente, 4 coisas que despencam em prova e que você tem que levar e já anotar aí num papelzinho, num post-it, enfim, onde você achar melhor. Dívida ativa tem essas 4 situações aqui. Ela é uma fonte potencial de fluxo de caixa, então não é uma fonte certa, não é algo que eu tenho certeza absoluta que eu vou receber. Não, uma fonte potencial, existe a potencialidade, a possibilidade de eu receber aquele valor, assim como existe a possibilidade de eu não receber, tá? Porque ela já não foi paga no prazo, por isso que foi inscrita em dívida ativa. Então é uma fonte potencial de fluxo de caixa. São créditos, né? Essa dívida ativa espelha créditos a receber, não a pagar, a receber. Ela é alocada onde, pessoal? No nosso ativo, tá? Então é um direito de receber que nós temos e essa dívida ativa vai ser alocada no nosso ativo. Tem questão trazendo que vai ser alocada no passivo. Poxa, dívida ativa no passivo? Não faz sentido, tá? Então, gente, a dívida ativa será alocada no ativo do órgão público, ainda que seja uma dívida. Por quê? Porque ela é uma dívida em que o poder público é credor. Então, é uma fonte potencial de entrada de recurso. Então, ela vai ser colocada no ativo do ente público, ok? Ótimo! E, pessoal, uma coisa que as pessoas confundem aqui. Acham que dívida ativa é só dívida tributária. Nananina não, né? Dívida ativa tributária e não tributária. Você tem impostos, taxas, contribuições de melhoria na dívida tributária? Tem, claro que tem. Mas você também tem aqui aluguel, você tem multas, por exemplo, ambientais, multas do PROCON, tudo na dívida ativa não tributária. Então você tem que ter esse raciocínio. A dívida ativa não é apenas tributária. Existem cobranças em prova nesse sentido, tá? Não me lembro se é da Banca Sebrasf, mas nesse sentido de que a dívida ativa seria apenas tributária. Errado, tá? Temos dívida ativa tributária e não tributária. E aí eu vou ler aqui pra vocês, tá? Ó, dívida ativa
tributária é o crédito da fazenda pública dessa natureza proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. E dívida ativa não tributária são os demais créditos da fazenda, tais como empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de quaisquer origens, tá? A multa, gente, ela sempre entra aqui. Sempre entra aqui? Não, porque se a multa for tributária, ela entra na dívida ativa tributária, tá? Então, multa, como regra, é multa não tributária, é dívida ativa não tributária, salvo a multa tributária. Se for uma multa decorrente de um tributo, ela vai incidir ali na dívida ativa tributária, tá? Foros, laudêmios, aluguéis, taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados, indenizações, reposições, restituições e etc, tá? Isso está no artigo 39, parágrafo 2º da 4.320. Então aqui ele faz só essa diferenciação entre dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária, tá? O que a gente tem, né, como um conceito da dívida ativa? Artigo 39, artigo 39 caput e parágrafo 1º, tá? Os créditos da fazenda pública de natureza tributária ou não tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos de que trata este artigo são exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento e serão inscritos de acordo com a legislação própria. Ou seja, o que configura a gente inscrever algo na dívida ativa? Passou o prazo de pagamento e o contribuinte, vamos colocar contribuinte, tá? Pode ser também uma multa, um aluguel, obviamente, mas vamos focar aqui no contribuinte que a gente consegue enxergar melhor. O contribuinte lá de um imposto, de uma taxa, tá? Passou o prazo para pagar esse imposto, passou o prazo do IPVA, do IPTU, tá? Ele não paga e ele precisa pagar, isso é uma obrigação, isso é uma imposição estatal. Ele não pagou isso, essa obrigação legal, passou o prazo para pagamento, passou a incidência de multa e juros, vai inscrever na dívida ativa. Então, o que configura a gente inscrever um crédito da dívida ativa o transcurso para o prazo de pagamento. Passou aquele prazo, já incidiram multa e juros, passou o prazo todo, a gente faz a inscrição, tá bom? Essa que vai ser a lógica. Gente, muito cuidado também com esses 3 pontos aqui. Inscrição em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa legitima a origem do crédito. Então, a partir do momento que eu faço essa inscrição na dívida, você legitima aquele crédito ali. Por quê? Porque existe a possibilidade, por exemplo, do órgão de origem enviar para inscrição em dívida ativa e este órgão que tem a competência para fazer a inscrição olhar, analisar e falar assim, olha, eu não vou inscrever isso aqui em dívida ativa, ou isso aqui já foi pago, ou isso aqui não é dessa pessoa, isso aqui está errado, enfim, e devolve. Então, a partir do momento que isso é realmente inscrito, é porque foi totalmente apurada a certeza e a liquidez daquele crédito, tá? Então, você tem aqui realmente uma legitimação da origem desse crédito. Por sua vez, né, como eu falei ali, gera presunção de certeza e liquidez. Essa presunção de certeza e liquidez é absoluta ou é relativa? Pensa aí comigo. É absoluta ou é relativa? Essa presunção de certeza, gente, ela é relativa. Se fosse absoluta, a partir do momento que você tivesse a CDA, o poder público tivesse a CDA, ele conseguiria sempre cobrar o sujeito passivo, aquela pessoa que está devendo, e a pessoa não conseguiria nem se defender, porque seria uma presunção de certeza e liquidez absoluta, tá? Então, nós não temos aqui essa presunção absoluta, nós temos a presunção relativa. Por que é uma presunção relativa, gente? É uma presunção relativa porque o sujeito passivo, né, aquela pessoa que está devendo, ela pode fazer prova, ela pode dizer, olha, já passou o prazo aqui prescricional, você não pode mais me cobrar isso.
isso aqui já prescreveu. Ela pode dizer assim, olha, isso aqui não é meu não, isso aqui é de fulano de tal, que tem o mesmo nome que o meu. Eu não sou essa pessoa, olha só, eu não morava aqui, eu não sou daqui, enfim, né? Vai fazer a prova dele. Olha, eu já paguei isso aqui, eu tenho recibo, tá? Recebi aqui, ó, o recibinho, eu paguei, tô com o recibo, vou mostrar aqui no processo. Então, o sujeito passivo, ele pode sim fazer prova de que aquela inscrição na dívida ativa está equivocada. Ou já prescreveu, ou não é ele, ou ele já pagou, ou ele tem que pagar menos, tá? Então, existe essa presunção sim, mas ela é relativa porque ela admite prova em contrário. Ok, gente? E, pessoal, bastante importante também, a partir do momento que existe a inscrição em dívida ativa, existe a emissão da CDA, que é uma certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa, ela tem o caráter de uma prova pré-constituída. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o poder público, ele simplesmente vai pegar a CDA, vai pegar a certidão de dívida ativa e vai ajuizar a execução fiscal. É isso que ele vai fazer. Ele vai direto cobrar aquela pessoa que está devendo. Ele não vai ter que entrar com um processo de conhecimento, que é o que a gente tem como regra, tá? Você que está me assistindo, você não sabe o que é o processo de conhecimento e essa lógica da execução fiscal. Vamos só deixar bem claro aqui para você não confundir. O processo de conhecimento, por exemplo, você que está me assistindo, ai, professora, eu tive um problema no meu trabalho e eu vou entrar com uma ação contra o meu empregador. Hoje, o que seria o processo de conhecimento nesse caso? Seria você ajuizar a ação, a pegar um advogado, fazer provas no processo, ouvir testemunha, trazer documentos, pegar a câmera lá que gravou você saindo, determinado horário, né? Fazer todas as provas, caminhar o processo no sentido de vou comprovar o que eu estou falando. No caso aqui da execução fiscal, isso não existe. Isso não existe. Você pula direto para a fase de cobrança. No processo de execução fiscal, o poder público chega e ele fala assim, ó a prova pré-constituída, ó a CDA, CDA tá aqui, execute essa pessoa, quero receber. É isso que ele vai fazer, ele tem que provar que o cara tá devendo para ele tem que provar de onde que é essa dívida? Não tem que fazer isso, porque a CDA é prova pré-constituída. E se a CDA é prova pré-constituída, ele apenas apresenta isso em juízo e inicia o quê? A execução fiscal. Tá? Então, a execução fiscal, ela só vai acontecer, pessoal, se tiver uma CDA, tá? Nesse caso aqui da dívida ativa. Ele não vai ajuizar uma execução fiscal se não existe certidão de dívida ativa. Isso não vai acontecer, tá? E aí, tanto a dívida ativa tributária quanto a não tributária, elas vão seguir o rito da lei de execução fiscal, lei de execuções fiscais, que, se não me engano, é 6.830. Depois eu confirmo para vocês e coloco aqui embaixo numa caixinha de texto. Mas enfim, a dívida ativa tributária e não tributária seguem ali o rito da lei de execuções fiscais, tá bom? Então a CDA é prova pré-constituída e dá o start aí para fazer a execução. Lindo! Gente, o que mais que a gente tem que saber? Que a dívida ativa, ela não é composta só pelo valor principal que aquele contribuinte, que aquele sujeito está devendo. Ela é composta pelo valor principal, pela atualização monetária, pela multa incidente já sobre o valor e pelos juros mais encargos aí especiais decorrentes de leis especiais, por exemplo, tá? Então aqui nós temos uma composição desta dívida ativa. Ela é composta do valor principal, atualização monetária, multa, juros e demais encargos incidentes, tá? Então aqui não é só valor principal, isso é importante também levar para a prova. Outro ponto, né, que entrosa com o que a gente falou na aula passada. Lembra que nós estudamos a classificação por natureza da receita? Lá eu falei para vocês que nós tivemos aquela alteração, né? Isso aconteceu em 2016. O Manual Técnico Orçamentário adotou essa nova classificação. Nós antes nós tínhamos uma classificação da dívida ativa específica, tá? Então, por exemplo, imposto, o IPTU, tá? IPTU. Ele, por exemplo,
vinha IPTU, se ele arrecadasse no valor principal, ele seria colocado num código assim, IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, e valor principal, do lado, tá? Se ele fosse arrecadado na dívida ativa, ele seria colocado em outro código, escrito Receita de Dívida Ativa de IPTU. Então, a dívida ativa, ela ficava toda junta, tá? Receita de dívida ativa de IPTU, receita de dívida ativa de IPVA, receita de dívida, sabe assim? Obviamente que a gente teria que olhar aqui para as competências, tá? O que é imposto federal, o que é imposto estadual, o que é municipal. Mas, digamos lá, né, nos impostos federais, colocava lá todas as receitas de impostos federais, receita de dívida ativa do imposto X, receita de dívida ativa da taxa tal, e ficava tudo desordenado. Nessa nova classificação que nós temos aqui, que é a classificação por natureza da receita, nós temos agora uma vinculação, uma integração. Então, eu comentei com vocês. A gente vai fazer a diferenciação do que é principal, do que é multa, do que é dívida ativa, no 8º dígito, que é o último dígito. Lembra que nós temos lá aqueles 10 dígitos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós temos 10 dígitos. Gente, nesse caso aqui, você tem que entender que a gente vai recolher assim, por exemplo, digamos que o imposto ele tenha lá a codificação dele, 1111, tá? 1111, valor principal, 1 no final, no 8º dígito. Ah, não, mas esse aqui foi recolhido como dívida ativa. Então a gente vai fazer assim, 4. Não, 3. Dívida ativa é o 3, tá? Se incidir multa e juros de mora, vai no 4, tá? Da dívida ativa. Mas a gente vai configurar a dívida ativa no 8º dígito, no último dígito que a gente vai conseguir fazer isso. E aí, pessoal, a gente vincula todas aquela codificação daquele imposto numa coisa só. E aí você só vai diferenciar pelo último dígito, entendeu? Não vai ficar uma coisa separada da outra. Vai só diferenciar no último dígito e você vai olhar ali o que foi principal, o que foi multa, o que foi dívida ativa, mas vai ficar tudo certinho, tudo juntinho daquele mesmo imposto, tá bom? Então a gente tem aqui essa agregação, né? Essa vinculação maior, beleza? Ótimo. Passando para esse lado aqui do quadro, nós temos a situação da inscrição da dívida ativa e como que isso é visto pela contabilidade. Gente, como isso cai em prova. É incrível, incrível o quanto que isso aqui é cobrado. Então eu preciso de total atenção de vocês aqui agora. Olha só, nós temos, pessoal, ainda que isso aqui seja contabilidade pública, MCAS, que é Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, nós temos uma grande incidência desse tipo de cobrança aqui em provas de AFO, tá bom? Então, vem comigo. Quando nós inscrevemos inscrição, essa é a palavra-chave, não é recebimento. Inscrição, a gente vai ter isso aqui como um fato contábil permutativo, tá? Dentro do mesmo ente. Por que isso? Então vamos lá, você vai desenhar aí comigo. Nós temos aqui a união. Eu vou dar um exemplo da união, porque como a união tem um órgão específico da dívida ativa, fica mais fácil, tá? Então aqui, dentro da união, eu vou desenhar esses dois entes, entidades. Então vamos lá, PGFN, aqui, PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a responsável por inscrever a dívida ativa da União, tá? Inscrever, administrar, enfim. E nós temos aqui o órgão X, tá? Opa, vou fazer o seguinte, vou colocar a PGFN em cima aqui. PGFN e aqui o órgão X. No órgão X, o órgão X ele precisava receber 1 milhão de determinado imposto, tá? Então ele tinha que receber 1 milhão de determinado imposto. Mas ele não recebeu isso no prazo para pagamento. E ele vai ter que inscrever isso na dívida ativa. É este órgão X que faz a inscrição na dívida ativa? Não. Ele vai enviar este crédito aqui para a PGFN, tá? Isso no âmbito da União. Estado, município e DF vão ter as suas leis
próprias que vão também dizer qual que é o órgão que vai inscrever, mas nós vamos nos apegar à união aqui, tá? Beleza, o órgão X passa esse 1 milhão para o PGFN e fala assim, PGFN, inscreve aí para mim esse valor, porque eu precisava receber esse valor aqui, mas não me pagaram. Passou o prazo de pagamento, não recebi, então escreve isso daí e vamos ver se você consegue cobrar. PGFN vai lá e fala, beleza, vou inscrever, só que você vai ter que dar baixa nesse valor aí. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar baixa nesse 1 milhão, porque esse 1 milhão está saindo do caixa não, né? Esse direito a receber está saindo da esfera dele e este direito a receber está entrando na PGFN, tá? Que vai fazer a inscrição da dívida. Gente, perceba, uma baixa no X e um aumento, uma variação aumentativa na PGFN, o que mudou para a União? Nada. Dentro do ente federativo, é um fato contábil permutativo. Por quê? Porque eu dou uma baixa aqui existe uma variação patrimonial diminutiva, mas aqui existe uma variação patrimonial aumentativa. Nestes dois casos, tudo bem, no órgão X eu tive uma variação para baixo. Na PGFN, olhando só a PGFN, eu tive uma variação para cima, né, uma aumentativa. Mas olhando para a União, eu não tive nenhuma modificação. Então eu tive um fato contábil permutativo, saiu de um, entrou no outro, não mudou meu patrimônio líquido, ok? Essa que é a lógica do fato contábil permutativo quando se inscreve na dívida, porque aqui não é recebimento do dinheiro, aqui é o órgão X falando assim, ô meu filho, eu vou te passar um direito de receber para ver se você consegue receber esse troço, porque eu não tô conseguindo, já fiz de tudo, já cobrei, já pedi para pagar, ninguém paga, então eu vou te mandar isso daqui. Eu dou a baixa do direito aqui, você faça a inscrição aí e vamos tentar receber. Essa que é a lógica, tá bom? Então, no âmbito da União, no âmbito do ente federativo, isso é um fato contábil permutativo. Lindo? Lindo, maravilhoso. Outro ponto aqui, que isso pra mim é um pouco mais aprofundado, mas eu acho que vale a pena falar, porque vai que a PGDF quer cobrar isso, tá? Quanto à expectativa de realização dessa dívida ativa, porque veja, é uma certeza que eu vou receber? É líquido e certo que eu vou receber? Não. Por quê? Porque é uma fonte potencial de fluxo de caixa, tá? Então, como é uma fonte potencial, o que eu faço? Aqui, ela estava inscrita no ativo, tá? No órgão X, porque ele achou que ele ia receber, mas ele não recebeu. Quando ele passa para o órgão que vai inscrever na dívida ativa, esse órgão ele já sabe, ele já tem a noção que aquilo lá é uma fonte potencial, que não é algo líquido e certo. Então o que ele vai fazer? Ele inscreve no ativo não circulante, tá? Então a inscrição aqui, ó, pela PGFN vai acontecer e vai contabilizar essa dívida ativa no ativo não circulante. Por quê? Porque a expectativa de realização não é tão grande assim. Quando nós temos uma expectativa de realização alta, né, uma certeza, uma considerável certeza, a gente inscreve no ativo. Mas nesse caso aqui, a gente não sabe se a gente vai receber. Então, deixa lá no ativo não circulante, tá bom? E é sempre assim? Ou existe a possibilidade de reclassificar para o ativo circulante? Existe possibilidade ou não existe? Existe sim. Sim. Eu vou colocar aqui sim, vou colocar só palavrinhas específicas. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses 12 meses. Então anota aí, 12 meses, renegociação / acordo. Então, anota isso que eu já vou explicar. Regra geral. Dívida ativa vai ser inscrita e contabilizada no ativo não circulante porque eu não tenho expectativa de realização daquilo ali num futuro próximo. Todavia, contudo, entretanto, se houver uma possibilidade ali, o poder público conseguiu perceber que em questão de 12 meses ele vai receber isso aí. Por conta do quê? Uma renegociação que ele fez, um acordo que ele fez, por exemplo, em juízo, tá? Então ele falou, ó, quer pagar isso aqui? Dá pra gente parcelar, vamos renegociar, o que a gente faz? Quer dizer, vamos renegociar, o contribuinte olha para ele e fala assim, beleza,
aquilo ali, né? Passou de expectativa e foi para execução em si, né? Vai receber efetivamente dentro ali de 12 meses ou até mais, mas que comece a ser pago em 12 meses, a gente consegue transferir isso do ativo não circulante para o ativo circulante, ok? Mas tem que ter esses requisitos aqui. Se for uma considerável certeza de que em 12 meses aquilo ali vai ser realizado, ok, gente? Ótimo. Para finalizarmos aqui, eu quero comentar com vocês sobre o recebimento da dívida ativa, que seria a baixa da dívida ativa, né? A baixa da inscrição. Porque veja, eu tô aqui, quando a PGFN faz esse movimento aqui, ó, essa variação patrimonial aumentativa, isso aqui é um direito a receber, correto? Então tá alto aqui, ó, tem um direito a receber. Quando entra o dinheiro, isso aqui sai, né? Então, em termos de variação patrimonial, também não tem, né? Porque você simplesmente dá baixa no direito a receber, que estava ali no teu ativo, e recebe o dinheiro em espécie ou, enfim, de outra forma. Mas o recebimento também é um fato permutativo, tá? Nós temos, pessoal, no manual de contabilidade, 4 espécies de recebimento da dívida ativa, né? Como que aquilo ali vai ser pago. Então, nós temos, no primeiro momento, o recebimento em dinheiro, bens ou direitos, tá? Então, o contribuinte ou o sujeito que está devendo paga em dinheiro, paga em bens ou resolve isso em direitos, tá? Abatimento ou anistia, então pode haver como se fosse esse perdão, tá? Da dívida, mas aqui no caso, gente, aqui a gente vai ter que ter todo lá o cumprimento do artigo 14 da LRF, tá? Porque aqui é renúncia de receita. Então, se for por abatimento ou anistia, tem que ser por bem de lei e tem que cumprir o artigo 14 da LRF. Ótimo. Pode ser por cancelamento administrativo ou judicial, essa baixa da dívida ativa, e pode ser por compensação com o crédito daquela pessoa. Então, aquela pessoa que está devendo, ela tem um crédito perante a Fazenda Pública. Então, ela vai lá e faz uma compensação, compensa o crédito dela com o crédito da Fazenda. E é como se fosse abate isso, tá bom? Então, são essas 4 formas aqui de haver o recebimento da dívida ativa, que vai causar, obviamente, a baixa. Eu quero que vocês entendam aqui que nós temos as 2 óticas, tá? A gente tem a ótica orçamentária e a ótica patrimonial. Dívida ativa é algo que a gente tem muita coisa na parte patrimonial, que é a parte contábil, né? Tudo isso aqui é contabilidade, né, gente? Contabilidade, isso aqui também entra bastante na contabilidade. Eu nem vou entrar aqui nos efeitos desses tipos aqui de pagamento, porque tem coisas aqui que só com o conhecimento da contabilidade mesmo que para entender, tá? Então eu nem vou entrar nisso aqui, até porque isso não é cobrado em AFO. Poderia cobrar quais são as formas e só, tá? Entrar nisso aí já é contabilidade. Mas aqui eu preciso que vocês entendam uma coisa. A receita do recebimento da dívida ativa, ela é considerada uma receita orçamentária do exercício em que ela entrou, do exercício em que ela foi arrecadada, não do exercício da inscrição, tá? Porque, por exemplo, você pode inscrever a dívida ativa em 2019, mas ela foi paga em 2023. Ela é receita de qual exercício? 2023, tá? Porque foi o exercício em que ela foi quitada, em que ela foi arrecadada. Então, você vai sempre olhar para isso. As questões, às vezes, confundem isso aí e te trazem que é da inscrição. Não, tá? Vai ser a receita do exercício em que foi arrecadada. Isso está lá no artigo 39 da 4.320, tá bom? Vamos lá, 39. Isso. Serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados. Então, aqui, artigo 39 da Lei 4.320, 64. Pessoal, na ótica patrimonial, já vi isso aqui ser cobrado para analista judiciário. Então, como eu tenho um certo medo, né, não foi Banca CESP, Sebrasp, mas como é algo que está lá no MCASP e tem totalmente a ver com dívida ativa, e isso já foi cobrado em outro concurso, vai, né? Porque você sabe que as bancas, elas se copiam, né? Isso acontece muito. De uma questão cair numa banca e de repente todas as outras começarem a cobrar.
Então vamos lá, na ótica patrimonial, o recebimento da dívida ativa, como que ele se configura? Ele é uma baixa do crédito registrado anteriormente contra as contas de disponibilidade. Então essa frase, que é do MCASP, essa frase vem na sua prova, tá? Pode vir na sua prova. É uma baixa do crédito registrado anteriormente, então eu registrei aqui esse crédito, eu dou a baixa e eu faço esse fato permutativo com as contas de disponibilidade, que seria a entrada do dinheiro, tá bom? Então essa situação aqui de você dar baixa num crédito que você registrou anteriormente, num direito de receber esse crédito, então você dá essa baixa aqui e a conta de disponibilidade ali aumenta, tá bom? Então essa aqui é a lógica. No caso, pessoal, falou para você no enfoque orçamentário, é receita orçamentária e ponto final. Você não vai ficar pensando, mas é uma receita permutativa. Não confunda, não confunda isso. A dívida ativa é uma receita orçamentária do exercício em que ela foi arrecadada. Mas a inscrição da dívida ativa é fato contábil permutativo. Não confunda a inscrição da dívida ativa e os efeitos dessa inscrição na esfera contábil com o fato da dívida ativa ser arrecadada e isso ser contabilizado como receita orçamentária. Tá? Tem que fazer essa separação na sua cabeça. Então eu deixei tudo separado aqui também para você conseguir visualizar, tá? Aqui, ó, em azul, ela é receita orçamentária do exercício da arrecadação, orçamentária, enfoque orçamentário, artigo 39. Por sua vez, na ótica patrimonial, a gente vai ter outro entendimento, né? Que vai ser lá uma baixa do direito e o contra as contas de disponibilidade. Mas é isso, tá? Você tem que fazer só essa diferenciaçãozinha do que é contábil e o que é orçamentário. Beleza? Ótimo. Gente, falei aqui bastante, tá? Eu acho, sinceramente, que tudo que eu abordei aqui tem chance de cair. E eu acho que a gente conseguiu abordar bem, assim, o panorama do que vem em prova, tá? Peço para vocês lerem ali o artigo 39, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, tá? Como eu já falei ali, né, nem citei o parágrafo, mas aqui é o parágrafo 5º do 39, tá? Que é a PGFN que vai ficar responsável pela inscrição, tá? Pela apuração e inscrição da dívida ativa da União, tá? União, veja, não é a PGFN que vai inscrever e apurar e inscrever a dívida ativa de todos os entes federativos, só da União. A outra coisa que eu acho importante falar para vocês, gente, a dívida ativa, cada ente federativo tem a sua dívida ativa. Não vá achar que o teu município vai ter a dívida ativa inscrita né, junto com a União. Não, tem um município que tem a dívida ativa dele, o Estado tem a dívida ativa, o DF tem a sua dívida ativa e a União tem a sua dívida ativa. Cada um tem a sua dívida ativa para cobrar os seus tributos, as suas multas aplicadas, enfim, né? Tudo da sua competência. Então, cada um tem a sua dívida ativa. Não confunda isso. Não ache que a PGFN faz a apuração e inscrição da dívida ativa total do Brasil. Não, tá? Cada um ali vai ter, cada ente federativo vai ter a sua própria dívida ativa. Beleza, pessoal? Então, ótimo. Acho que falei bastante, acho que deu para vocês compreenderem. Espero que tenha servido aí como uma boa revisão. Espero que vocês tenham gostado. Tô gravando à noite novamente, hoje o dia também foi bem corrido. Todas as vezes que eu puder gravar à noite, então eu vou gravar, que também fica mais calmo aqui, passa menos carro aqui na rua e faz menos barulho também, tá bom? Então é isso, tô à disposição. Qualquer coisa vocês me mandem mensagem ou aqui ou lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima!